Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para falar sobre um tema muito importante de processo civil. Você já sabe o que eu vou falar porque está aqui atrás. Vou conversar com vocês hoje sobre citação. É isso aí, pessoal. A citação provavelmente é um dos momentos mais importantes de um processo. Tenha muita atenção na citação, na matéria citação, porque muitas vezes, se não houver a citação válida, esse processo, depois de anos, pode ser anulado. E por conta disso, o nosso TRT, a nossa banca examinadora, pode perguntar de diversas formas sobre citação. Mas antes de mais nada, pessoal, se você já gostou desse tema, se você já gostou desse assunto, dê um like nesse vídeo. Se você quer continuar a receber esse conteúdo, se inscreva no nosso canal. Acione o sino de notificações. Se você estiver aqui no Instagram também, se inscreva também no nosso Instagram, Gustavo Eugênio Advogado. Você também, pessoal, se você já gostou desse tema e se você acha esse conteúdo interessante para ajudar a sua amiga, o seu amigo, compartilhe, seja generoso com a sua amiga, com o seu amigo, com o seu colega, porque isso irá ajudar muito os seus amigos e também vai ajudar o nosso canal. E a partir do momento que o YouTube e o Instagram percebem que isso é um conteúdo relevante, nós iremos crescer e ajudar sempre vocês com esse nosso conteúdo aqui de forma gratuita, pessoal. Veja bem, olha só, pessoal, foi como eu disse aqui para vocês, essa nossa conversa sobre citação. Foi o que eu disse, pessoal. Eu já vi muitas vezes alguns processos serem anulados porque não ocorria a citação válida. Eu já passei por isso, já tive um processo meu anulado por conta disso, já consegui reverter do outro lado, requerer a nulidade da citação e muitas vezes até evitar uma revelia. Por isso que eu sempre falo para vocês, conheça processo civil, não interessa a área que você atua, a não ser que você atue uma área muito distante disso, como um processo criminal, processo penal, que você, com certeza, você vai ter que conhecer processo. Essa que é a verdade. Só que no caso, processo criminal. Mas até no processo criminal, você não vai poder largar o processo civil, porque no processo civil se encontram as regras gerais de qualquer processo, seja ele civil, penal, trabalhista e por aí vai. A regra geral, a teoria geral do processo, ela guarda muita relação com o processo civil. Então, de um jeito ou outro, você precisa sempre estar estudando o processo civil. Aí, pessoal, foi como eu disse, a citação, ela é muito importante, porque ela dá início ao processo. Se você já começar aqui estudando citação no artigo 238 do CPC, ele já nos fala que citação é o ato pelo qual será convocado o réu, o executado ou o interessado, aquele interessado na demanda. Citação, convocação do réu. O processo, ele só se aperfeiçoa quando finaliza ou quando se formaliza aquele triângulo: autor, réu e lá na ponta do triângulo o juiz. Então ocorre a citação válida ou se aperfeiçoa para o início realmente do processo quando tem essa triangulação. E para que ocorra essa triangulação iniciada pelo autor,
e já tem ali o juiz, é necessário que ela se aperfeiçoe com a citação válida do réu, ou como eu disse aqui, do executado no processo de execução, ou do interessado naquele assunto ou naquela causa. Então, quando ele diz convoca, ele está convocando para que essa parte ela venha ao processo para se manifestar, ou melhor, para se defender da alegação contida ali na petição inicial do autor. Então, essa citação, ela precisa ser válida, precisa ser feita de forma correta. O juiz, o poder judiciário, ele tem que ter o máximo, eu ia falar toda a certeza, mas na vida e no mundo jurídico, nem sempre você tem 100% de certeza, mas você tem que ter o máximo de certeza possível de que aquela parte ela foi realmente citada e devidamente citada, até mesmo para que se evite uma nulidade no futuro e para que seja protegido o direito legítimo e constitucional da parte de oferecer o seu contraditório. Aí, pessoal, você já percebeu aqui que também no artigo 239 ele nos fala: haverá convocação para que ele se manifeste e essa citação ela deverá ser válida. Mas, como muitas vezes, temos algumas exceções. Haverá a citação, que é o ato pelo qual se convoca, aquelas partes que eu já lhe falei, e essa citação deverá ser válida, exceto nos casos em que o juiz indefere a petição inicial ou quando ele, de forma liminar, julga improcedente a ação. O que ele está nos falando ali? Primeiro, como eu sempre digo, por regra de hermenêutica, ele fala a regra e depois ele fala a exceção. Ele diz que, primeiro, a citação ela tem que ser válida. Essa é a regra. Só que temos algumas situações de exceção. Por exemplo, o autor ajuizou a ação e pedindo para citar o réu com seus argumentos lá. O juiz, ele pode olhar, verificar essa petição inicial e falar o seguinte: indefiro a petição inicial, pois não preenche os requisitos devidos para a petição inicial. Ou então, ele pode olhar desde já o mérito da causa e vamos imaginar uma possibilidade que seja algo muito absurdo. O autor, ele fundamenta o seu pedido e a sua causa de pedir em um assunto e uma matéria que já está mais do que pacificada, demonstrando ali que não há menor condição de ocorrer a procedência da ação. Então, além do indeferimento da petição inicial, o juiz pode, de forma liminar, desde já, julgar improcedente o pedido, já analisando o mérito, inclusive. Aí eu te pergunto, o juiz recebeu a petição inicial e antes de citar o réu, o executado ou o interessado, ele verificou que era uma matéria ou de indeferimento da inicial ou de improcedência do pedido. Ele não vai nem perder tempo citando o réu. Percebe aqui a linha de raciocínio, princípio da economia processual? Ele não vai nem perder tempo, nem gastar a máquina do Poder Judiciário, porque ele não precisa. Porque ele já vai ter ou indeferido ou julgado improcedente. Provavelmente,
o réu não vai nem saber que tinha ação contra ele. Por essa razão, não há necessidade da citação válida aqui, por conta dessas exceções aqui. Entendeu? Pegou essa linha de raciocínio, pessoal? É muito importante você entender a linha de raciocínio. Quando você entende o raciocínio, fica muito mais fácil para você responder essas questões. Além disso, pessoal, olha só. O artigo 240 do CPC é outro artigo bem interessante que nos fala o seguinte. Ele fala que quando ocorre a citação válida, ainda que por juiz incompetente, já vi isso cair em prova, ainda que por juiz incompetente, olha só, numa prova, caiu informando que, para que ocorresse a citação válida, o juízo teria que ser competente. Resposta errada, porque a letra do artigo 240 fala, quando ocorre a citação válida, ainda que seja por juiz incompetente, ocorrerá a litispendência, a coisa se tornará litigiosa e constitui em mora o devedor. Ele está dizendo o que aqui? Ocorrendo a citação, meu querido, já tem aqui litispendência, já tem algo a ser julgado aqui. Você não vai nem entrar com uma outra ação sobre esse assunto, porque já tem litispendência. Ela já tem algo a ser julgado. Torna litigiosa a coisa. Já demonstra que está ocorrendo ali uma demanda, uma controvérsia ali naquele feito. E essa citação sendo válida, caso lá na frente o autor ou o credor, no caso, seja vencedor, a sentença seja procedência a favor do credor, o devedor já terá sido constituído em mora desde a época da citação válida. Isso vai constar lá na sentença, ou deverá constar na sentença. E se não constar esse período ali na sentença, provavelmente você, minha amiga e meu amigo, vai entrar com embargos de declaração para questionar isso para o juiz. Olha só, juiz, você não falou aqui a partir de quando eu consigo a minha correção monetária, os meus juros de mora, né? Antes que eu entre numa discussão aqui desnecessária, já me informa logo aqui, em virtude dos nossos embargos opostos aqui, para a gente sanar qualquer problema. Aí, pessoal, você já entendendo sobre a necessidade, obrigatoriedade, melhor dizendo, da citação válida, você precisa conhecer quais são as espécies de citação. Isso aqui você vai encontrar lá no artigo 246 do Código de Processo Civil, que nos fala: a citação será feita da seguinte forma: por correios, ou como costumamos falar aqui, por AR, que é o aviso de recebimento, famoso correios, inicial. Essa aqui é a regra. Geralmente, o réu, ele é citado através dos correios, a não ser que o advogado da parte peça de forma diversa. Se a parte não pedir, a regra será os correios. Além dos correios, olha aqui, eu coloquei até a expressão OJA, é muito comum a gente falar OJA para lá, OJA para cá. Oficial de Justiça Avaliador. Ou é pelos correios, ou é pelo oficial de justiça, que muitas vezes deverá ser requerido pela parte. Outra hipótese aqui, pelo escrivão ou pelo chefe do cartório.
Isso acontece, já vi isso muito acontecer com algumas pessoas, ou comigo até, no próprio cartório. Às vezes, você vai no cartório para verificar um processo e o chefe do cartório, o escrivão, percebendo que tem a oportunidade ali de já citar aquela parte, às vezes ou porque ela não teve, ou porque teve algum problema, não conseguiu encontrar aquela parte e a parte apareceu. Ou seja, ali vai o oficial não, o chefe do cartório ou o escrivão, antes de dar aquela informação, porque muitas vezes você precisa ir lá para pegar uma informação ligada, logicamente, ao processo. E é muito comum isso, é relativamente comum, melhor dizendo, que você vá no cartório para pegar essas informações, para pegar aquele despacho, e muitas vezes eles te dão essa informação. Só que às vezes ele percebe, pô, peraí, ele não foi citado ainda. Eu vou citar ou eu vou intimá-lo daquele despacho. Né? Já fica atento aí que citação é um conceito e intimação é outro. Mas, de qualquer forma, seja na citação ou na intimação, até como forma de economia processual, o chefe do cartório já fala, opa, já que ele veio logo aqui e quer saber essa informação, deixa eu citar logo ele aqui. Pode ocorrer. Aí cabe a você, advogada, atuar no processo de forma diligente para saber se é conveniente ou não que você compareça ao cartório para pegar aquela informação, pois você já sabe que existe possibilidade deles só te darem essa informação se você for intimado, ou no caso aqui que eu estou falando, que você seja citado, entendeu? Aí cabe a você, com a sua experiência, por isso que é muito interessante a experiência, a prática trabalhista, é o que eu falo, nem tudo você aprende na faculdade você aprende essa teoria aqui, mas esse traquejo da prática processual só lá no dia a dia. Além disso, pessoal, você pode ocorrer aqui a citação por edital. Ocorre a citação por edital quando o réu ou executado ele se encontra em lugar incerto e não sabido. Quando ocorrer isso, ocorrerá a hipótese de citação por edital. Além disso, pessoal, além da citação por edital, também temos citação por meio eletrônico. Há um bom tempo, os portais dos tribunais de justiça, tribunais do trabalho, tribunais federais, já fazem a citação e a intimação, muitos deles através de procedimento eletrônico. E olha só, tem muito mais aqui do que eu estou falando, tá? Quando eu digo intimação e citação pelo meio eletrônico, são aqueles órgãos cadastrados, aquelas empresas cadastradas que vão ser intimadas, ou como estou falando no assunto aqui, citadas quando ela se cadastra, porque ela é obrigada a se cadastrar. E vai receber, muitas vezes o advogado recebe essa citação através do portal daquele tribunal. Ele tem acesso, ele se cadastra, tem vários processos. Isso aqui supriu, às vezes, do antigo diário oficial, aquele processo velho, né? O pessoal dessa geração não sabe o que é você pegar um jornal velho, que era o diário oficial, e olhar nome por nome naquele provável dia específico que ocorreu aquela intimação, onde houve aquela citação, né? Bem antigo ainda. Mas aí, pessoal, isso aqui é o básico, tá? Mas tem coisas novas aí. Quando a gente diz de meios eletrônicos, eu já vi muita citação ser ocorrida pelo WhatsApp. Pois é, pessoal. Hoje em dia
tem ocorrido citação via WhatsApp. E eu não sei se vocês sabem, recentemente, estamos aqui no final de 2024, como é que o STF citou o Twitter. O STF, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, citou o Twitter através da própria conta do Twitter, meio eletrônico. Olha só, pessoal. Então, fica atento aqui, que essa notícia aqui é quentinha. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo com seus amigos e com suas amigas. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.